bom dia, né? Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma manhã e graças a Deus também por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um devocional, né? Tenho acompanhado alguns devocionais, não todos, porque não tenho parado nesse período de isolamento, mas eu acompanhado alguns devocionais e, cara, como tem sido incrível, né? As palavras que o Senhor tem liberado através dos nossos pastores, através daquelas pessoas convidadas a compartilhar algo conosco, né? E eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar junto nessa manhã, né? A Deus, à igreja, aos pastores, e pedir a Deus para que Ele nos conduza nessa manhã, né? Naquilo que nós vamos estar compartilhando e estar vendo através das escrituras a respeito de um tema que é bem, como é que eu posso dizer, nos traz tanta segurança, assim quanto pessoas, né, como filhos de Deus, que é justamente o tema, né, filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E curiosamente, nesse tempo, né, alguns dias atrás eu acompanhei algumas lives, e em uma dessas lives um rapaz chamado Michael Duke, né, fiz algumas anotações aqui, e esse rapaz Michael Duke, ele disse o seguinte, né, uma frase que me intrigou. Ele diz o seguinte: a filiação vem antes do sacerdócio, e o sacerdócio não irá funcionar antes da filiação. E, poxa, o tema que foi proposto para essa semana foi incrível, porque, como é que se diz, conciliou com aquilo que eu tinha ouvido e que tinha me chamado muita atenção. E aí eu decidi, na verdade, pesquisar a respeito. Se tem uma das coisas que eu aprendi, ou que eu tenho aprendido nesses dias, né, nesse período de faculdade, teologia, é que nós precisamos aprender a pensar a respeito daquilo que as pessoas falam, né? Quando alguém prega, quando alguém compartilha conosco um texto bíblico, quando alguém fala algo que nos chama a atenção, não tomamos aquilo como certo, mas pesquisarmos a respeito daquilo, né? Não como como é que eu posso dizer, não como um tom de crítica, né? De uma crítica má, mas até para se aprofundar naquilo que foi ouvido, naquilo que você ouviu e lhe chamou a atenção. Então eu queria também desafiar, né, a fazer o mesmo, né? E bem provável que a gente vai estar conversando aqui e compartilhando tudo do que eu vou estar falando aqui, vai ser muito em cima disso do que ele falou e que eu fui pesquisar novamente, né, a respeito, para saber um pouco mais e um pouco mais a fundo a respeito do tema, né? Mas antes da gente entrar, né, antes de a gente entrar no tema, eu queria pedir a você que você prestasse bastante atenção, né, abrisse o coração, compartilhasse não somente esse vídeo, mas todos os outros devocionais com seus amigos, com seus vizinhos, para quem sabe Deus não tem uma palavra específica para alguém, né, alguém não esteja precisando de algo dessa maneira, né, de uma palavra assim a respeito de ser filho de Deus, a respeito da herança que foi deixada por Jesus em Deus, né, em Deus Pai. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros devocionais que foram também gravados, dá o seu like aí no vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tem muita coisa boa aí que o pessoal tem produzido, tem sido muito bacana, na verdade tem sido um tempo desafiador pra gente, né, como igreja, tem sido muito bom. Então quero desafiar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, né? E é isso aí. Vamos lá. A filiação vem antes do sacerdócio, beleza? E o sacerdócio não irá funcionar antes da filiação. Isso no início me soou um pouco estranho. Por quê? Porque a gente fala muito sobre o sacerdócio, sobre a prática do sacerdócio, sobre exercer o nosso sacerdócio. Nós falamos que nós somos os sacerdotes da casa. E de fato nós somos. Isso não deixa de ser verdade. Só que esse cara falou, né, dizendo que a filiação vem antes, né? E que o nosso sacerdócio não funcionaria se a nossa filiação não funcionasse.
E poxa, eu fiquei pensando, como assim, cara? Como é que pode isso? E aí eu lembrei, realmente a filiação vem antes do sacerdócio. Por quê? Porque Adão veio primeiro, né? Então Adão, ele é criado por Deus, ele é criado pela Trindade lá no Gênesis, né? E ele tem um relacionamento com o pai no jardim, de fato como um filho e não como um sacerdote. Você não via Adão, por exemplo, exercer funções sacerdotais. Talvez até algumas coisas sejam ligadas a uma função sacerdotal, né? Mas o que você vê ali é um relacionamento entre pai e filho, né? Então, de fato, a filiação, né, ela vem antes do sacerdócio. O sacerdócio, ele vem muito tempo depois, já depois do homem caído, e ele é estabelecido também pelo próprio Deus através de Moisés, né? Que aí ele escolhe Arão e seus filhos para serem sacerdotes, e todos da linhagem de Arão posteriormente também seriam sacerdotes. Apesar de que antes de ser estabelecido o sacerdócio, o próprio Moisés já, como é que se diz, ele já operava, né? Ele já praticava, ele já tinha algumas funções sacerdotais. Porque quando a gente fala de sacerdote, o que é que nos vem à cabeça? Vem alguém que é alguém que faz essa mediação entre Deus e o povo, né? Era basicamente o que o sacerdote fazia. Então ele intercedia, ele oferecia os sacrifícios, ele orava pelo povo, ele julgava as causas, né? E antes do sacerdócio ser estabelecido em Arão, o próprio Moisés já fazia algum tipo dessas funções, né? Então aí está o sacerdócio estabelecido. E algumas coisas que são curiosas no sacerdócio, que você provavelmente sabe, é que o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus uma única vez por ano, mas na presença de Deus manifesta no tabernáculo, né? Era uma única vez por ano, e havia toda uma cerimônia, havia toda uma preparação, né? Uma preparação ritual para que isso fosse feito, para que o sumo sacerdote uma vez por ano entrasse lá na presença de Deus, né? E aí isso é muito desenvolvido por nós nesse período. Mas só que eu fui pesquisar a fundo a respeito, né? Tanto do sacerdócio quanto da filiação. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria lhe trazer algo que para mim foi foi bem bacana de ter pesquisado. E sabe de uma coisa? No Antigo Testamento, o povo de Israel, ele não tinha a noção de Deus como Pai, certo? A palavra Pai, referindo-se a Deus, né, aparece somente 8 vezes no Antigo Testamento. Então veja só, você tem todo o Antigo Testamento, e quando alguém se refere a Deus como Pai, né, que só aparece somente 8 vezes, essa pessoa está se referindo a Deus não como um pai entre pai e filho, mas ele está se referindo a Deus como um chefe de família, como um chefe do povo, ou como um criador. Essa é a expressão de pai que aparece no Antigo Testamento, né, em relação a Israel e a Deus. Agora veja só, no Novo Testamento, né, a palavra pai, se referindo a Deus, ela aparece 272 vezes, cara. Então imagine só, né? Imagine que, olhe só como o Novo Testamento, ele procura mudar a nossa visão e a nossa mentalidade a respeito de Deus, né? E a gente daqui a pouco vai ler alguns textos que deixam isso muito claro, né? Agora veja que mesmo no Novo Testamento, mesmo a palavra pai aparecendo tantas vezes, como a gente viu aqui, para o judeu isso era algo inconcebível, era inaceitável. Eles entendiam que ninguém poderia se referir a Yahvé, o Senhor, como pai. Então, se autodeclarar filho de Deus era considerado blasfêmia por eles, sabia? Então veja como isso choca o povo de Israel. Veja como é difícil para o povo de Israel olhar para Deus e enxergá-lo como pai. Não, o Deus é o Senhor, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Onisciente,
né? E de fato ele não deixa de ser essas coisas, porque nós aprendemos agora a nos relacionarmos com ele como pai. Ele continua sendo tudo isso, mas ele é pai, né? E entre os textos que eu gostaria de começar lendo com você nessa manhã, e que procura deixar isso bem muito claro, com o próprio Jesus inclusive, está lá em Mateus 6. Então eu queria ler um pouco com vocês aqui de Mateus 6, a gente não vai ler tudo, eu só quero de fato trazer a vocês aquilo que o Senhor Jesus, né, que foi quem começou essa procura, né, da nossa mudança de mentalidade em relação ao Pai, foi o próprio Jesus. Então lá em Mateus 6, eu queria que você abrisse aí comigo a palavra lá em Mateus 6. É um texto que vocês conhecem bastante, já leu muitas vezes, acredito eu. Mas eu só queria destacar algumas palavras que Jesus fala lá em Mateus 6. Que ele está falando em Mateus 6 a respeito de alguns temas. Ele fala sobre dar esmolas, ele fala sobre a prática do jejum e também fala sobre orações, dentre outras coisas, né? Quanto às obras de justiça, quanto ao dar esmola, ele diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. E aí ele fala a mesma coisa a respeito do jejum e fala a mesma coisa a respeito da oração. Ele diz que quando você for jejuar, não faça também como os hipócritas, né? Que eles fazem questões de serem vistos pelo povo de forma a fim de mostrar que eles estão jejuando. Mas ele usa a mesma situação. Ele diz: lave o seu rosto, né? E procure não mostrar para ninguém que você está jejuando, né? E o seu Pai lhe recompensará. E o que ele diz na oração? Ele diz o seguinte: quando você for orar, não seja como os hipócritas que oram em pé nas esquinas, mas quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai te recompensará. E como é o início da oração? Pai Nosso. Não é verdade? Mais na frente, ele até diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, verso 14, Mateus 6, verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará. Então veja só, o Senhor Jesus é quem começa já tentando mudar a nossa mentalidade, a nossa visão a respeito de Deus. É claro que a nossa visão a respeito de Deus como Senhor, como aquele que governa e como aquele que reina, não muda. Mas o Senhor, na verdade, tenta mudar, ou procura mudar a nossa forma também de nos relacionarmos e de buscarmos ao Pai, de entrarmos na presença do Pai, né? E diferentemente de um sacerdote que uma única vez por ano entrava na presença de Deus, nós hoje como filhos de Deus, nós temos acesso ao Pai não somente uma vez por ano sequer, mas todas as vezes que você entrar no seu quarto e trancar a sua porta e orar ao Pai que está em secreto, a Bíblia diz que Ele o ouvirá e o recompensará. Então veja que o próprio Jesus é quem começa a colocar isso na nossa mente, é Ele quem começa a mudar a nossa mentalidade a respeito de Deus como Pai, né? E eu queria compartilhar alguns outros textos com vocês, é bem rápido, bem rápido, né? Veja só o que acontece, por exemplo, com a mulher samaritana e Jesus, lá em João 4, né? Quando Jesus está conversando com ela, lá perto do poço, ele diz algo muito curioso também a respeito disso. Ele diz o seguinte, João capítulo 4, né? Mais especificamente no verso 23, ele diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora,
e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura, né? Então, dentro de todo aquele questionamento que a mulher estava tendo sobre a respeito de como adorar a Deus, o Senhor já traz para ela também essa nova mentalidade de Deus como Pai. Por quê? Porque o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os filhos, né? Veja só o que João fala em 1 João, no capítulo 3, verso 1. Olha só o que João diz lá. Rapidinho aqui. João, no capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, né? E não sei o que estou falando, é o texto, certo? Olha só João, olha o grande amor que o Senhor nos concedeu. Que amor é esse? De sermos chamados filhos de Deus. Aí o que é que João diz? Ele diz o que de fato somos. O que é que mais ou menos ele está querendo dizer? Não apenas de sermos chamados filhos de Deus, mas literalmente nós somos filhos de Deus. É isso que João está dizendo no texto, né? E olha só o que nós costumamos falar, né? E pregar, e foi algo no qual o próprio Jesus disse. O que é que ele diz naquele famoso texto de João 3,16? Ele diz que porque Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, né? Você vai encontrar a expressão único e a expressão unigênito, que vem justamente de único Filho, né? Unigênito significa único Filho. Agora veja em Romanos 8:29, já Paulo falando para os romanos, né? Ele diz o seguinte em Romanos 8:29, ele nos traz algo que é bem revelador também. Ele diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só, querido. Quando Jesus morre na cruz, ele abre mão da sua unigenitura, né, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Quem são esses irmãos? Sou eu e você. Os outros a quem o Senhor, o Pai, adotou, como o Diego falou, como o pastor Bruno falou, como foi falado sobre nossa adoção. Então Jesus abriu mão de ser unigênito para ser o primogênito no meio de muitos irmãos. Olha só que incrível, cara. Olha só que incrível, né? E qual é a herança? Né? Além de tudo isso que a gente leu, além de tudo aqui que a gente viu, qual é a herança que Jesus nos deixa como Filho de Deus? Né? O que é que ficou, o que é que fica para nós como Filho de Deus? Né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, né, e quase que eu esqueço, é que se você perceber nos escritos, principalmente nos joaninos, você vai perceber que a própria linguagem de João, ela muda. É para você ver que aquilo que Jesus quis fazer, ele não foi uma tentativa frustrada. Pelo contrário, ele conseguiu, porque a mentalidade dos discípulos mudam. Observe nos escritos de João, principalmente 1 João, como que João está se referindo ou está se direcionando às pessoas a quem ele está escrevendo. Em vários momentos ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi, filhinhos, não pequeis, né? Preste atenção como ele fala, como ele também direciona a fala dele. Já é uma fala diferente, ou seja, é uma mentalidade diferente. Os próprios discípulos passam a olhar para Deus e enxergá-lo como Pai e a se relacionar ele como Pai. Né? O próprio Paulo também fala muito de Deus como Pai. Então a mentalidade dos discípulos mudaram, não era mais o sacerdócio, mas agora era a filiação. Né? E para nós encerrarmos, eu queria compartilhar um outro texto muito breve,
que está em Efésios, Efésios capítulo 2 especificamente, que era justamente com isso que eu queria fechar. Por que eu falei de tudo isso? A respeito do sacerdócio, a respeito da filiação, para que a gente conseguisse entender uma das principais coisas que o Senhor nos deixou como herança de filho e filha de Deus, que para mim está aqui nesse texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Paulo vai estar dizendo o seguinte para os Efésios: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um homem, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. E para fechar, o verso 18, que é aquilo que eu acredito e quero que você também receba, né? E tome para você essa verdade, que ele diz no verso 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então veja só, tanto nós como vocês, através dele, de quem? De Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Se antes o povo de Israel precisava de um sacerdote, de um mediador para se chegar a Deus, né? Hoje, por meio de Jesus Cristo, né? Por quem nós fomos adotados por Deus, né? Através do sacrifício na cruz, né? Essa herança nos é dada. Que herança, Rodrigo? De sermos filhos de Deus, como João disse, mas de termos acesso ao Pai. E quando que eu tenho acesso ao Pai? Eu digo uma vez por ano também como sacerdote? Não. Todas as vezes que você entrar no seu quarto e fechar a sua porta e orar ao Pai, o Pai que está em secreto, como o próprio Jesus ensinou, lhe ouvirá e lhe recompensará, né? E mais uma vez eu termino com aquilo que o pastor Michael Duke falou e que me chamou muita atenção. A filiação vem antes do sacerdócio. E o sacerdócio não irá funcionar antes da minha filiação. Ou seja, você é filho de Deus, você é filha de Deus, como João disse, de fato, você é filho e filha de Deus. Amém? Então, quero que essa verdade entre no seu coração. Quero que você, na verdade, que nós, no geral, nos portemos como filhos de Deus, né? Tomemos essa verdade para nós, que nós somos filhos e filhas de Deus, e que a herança, uma das maiores heranças que o Senhor nos deixou ao morrer na cruz, né? E possibilitar a nossa adoção por Deus, foi essa, de que eu e você temos acesso ao Pai. Amém? Deus te abençoe. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não deixe que essa verdade, né? Como é que eu posso dizer? Jamais deixe com que essa verdade saia do seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Pai abençoe você. Amém.